Boa noite, eu me chamo Davidson Ribeiro, sou aluno do curso de pós-graduação em, em Segurança da Informação na Universidade Federal do Ceará. Esse é um projeto de residência financiado pela Samsung em parceria com o CID. E esse trabalho é relacionado à engenharia de dados, da disciplina de mineração e ciência de dados. E ele vai consistir na construção de um dataset a partir de uma fonte de dados, que ela pode ser estruturada ou não. Ok. A escolha do meu tema foi um jogo que participou da minha infância, e quando eu comecei a fazer estudos sobre mineração de dados e machine learning, eu pensei em aplicações que eu poderia voltar para esse jogo, né? No caso é o Pokémon, é um jogo da distribuidora Nintendo, e ele é um jogo onde existem diversos animais, posso assim chamar de animais. E esses animais possuem tipos, né? Fogo, água, grama, venenoso. E eles também possuem atributos como HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial, velocidade. E um poder total, que é a soma desses outros atributos. Eu achei interessante porque eu acho que eu posso criar um algoritmo de classificação para os pokémons. Eles possuem gênero também, existem pokémons machos, pokémons fêmea, existem pokémons sem gênero. E também eu posso fazer, pretendo, né, fazer predições de batalhas entre os pokémons, porque não necessariamente um pokémon com poder total baixo perde para um pokémon com um poder total alto, porque os elementos dos pokémons, os tipos dos pokémons, eles possuem vantagens e desvantagens um em cima do outro, né? Por exemplo, o elemento fogo, ele possui vantagem em cima do elemento grama. Então não é necessariamente uma batalha entre o Charmander e o Bulbasauro. O Bulbasauro tem um poder maior que o Charmander, mas não necessariamente o Bulbasauro vai ganhar, já que o tipo do Pokémon possui uma vantagem. Então o algoritmo para fazer essa predição acho que seria interessante também. Voltando pro trabalho, né? A gente começou a estudar em sala de aula um pouco sobre o web scraping, e a gente pode perceber que o web scraping ele é uma coleta de dados, né, de sites, onde são utilizados scripts e programas para raspar ou coletar informações. E essas informações elas podem ser utilizadas para análise, né, como por exemplo comparação, monitoramento, predição e diversas outras coisas. Em sala de aula, uma das ferramentas que a gente viu foi o ScrapEye. E ele é uma estrutura de web spider ou então de raspador web, onde a gente fornece uma URL, essa URL a gente chama de URL raiz, e para começar a fazer essa coleta, né, começar a fazer esse rastreio. Essas URLs a gente pode especificar em uma única URL, ou elas podem ser diversas URLs, né. O ScrapEye ele é uma estrutura completa de rastreamento, né. Para esse trabalho específico, eu vou estar utilizando uma biblioteca chamada de Beautiful Soup, que é uma biblioteca em Python de extração de dados de arquivos HTML e XML, né? Como é que ela funciona? Ela funciona com o interpretador parser, a fim de promover maneiras mais intuitivas de navegar, buscar e modificar uma árvore de análise. Essa árvore de análise a gente pode chamar ela de parse tree. O Beautiful Soup ele é uma biblioteca que também faz um bom trabalho de buscar conteúdo do URL, né? E ele permite a gente analisar partes dele sem qualquer aborrecimento. Eu achei ele um pouco mais simples do que utilizar o Web Scrap. Eu tentei fazer o mesmo trabalho com o Web Scrap, só que eu estava tendo problema nas saídas. Eu tinha que fazer diversas concatenações das minhas saídas, né, para elas ficarem onde eu queria. E com o Beautiful Soup eu consegui apenas ler a tabela, já criar o data frame e só manipular o data frame para ele ficar do jeito que eu gostaria, né? Bem, voltando para o código agora, aqui a gente tem as bibliotecas que eu utilizei para construção e análise, a versão do Python que eu tenho na minha máquina, 3.9.12. E aqui eu criei um cabeçalho de requisição porque eu estava tendo um problema, que eu estava fazendo esse recache, dos dados, que ele não estava conseguindo se comunicar com
com o site, né? Com esse Pokémon DB.net. Aí eu consegui resolver isso fazendo esse cabeçalho de requisição, né? É só uma cadeia de caracteres que permite servidores identificar de onde está vindo a requisição, né? No caso aqui eu coloquei dois, né? Um sistema operacional que eu utilizo no meu celular. E essa requisição é feita de maneira aleatória. E caso a requisição não seja dada certa, não dê certo, quer dizer, eu tenho aqui as exceções que vai me dizer por que não deu certo, né? Certo. Bem, o Beautiful Soap, ele transforma o conteúdo de texto HTML, né, em um objeto dele, através dos atributos dele, né, o content e o HTML parser. Aí nós temos que utilizar o método find da variável que eu defini aqui para transformação do conteúdo. No caso, o find ele vai ter que achar um nome tabela com o ID Pokédex dentro do HTML do site que eu passei lá em cima, dentro desse HTML aqui, dentro do HTML desse site aqui. E eu chamo essa tabela de table, né? Que é justamente essa imagem aqui. Quando eu for no meu site, se eu colocar para inspecionar, eu vou ver que todas as informações que eu quero para a construção do meu dataset estão dentro dessa tabela que tem o nome de Pokédex. Aí dentro da tabela vai ter as TRs, as THs e as TDs, né? Então aqui se eu coloquei para printar essa tabela e ele me dá todas as informações que tem lá no... Ele faz o parsing, né? Ele me dá todas as informações que tem naquele HTML relacionadas à minha tabela com o ID Pokédex. Ok. Bem, essas informações eu posso transformar elas numa string para que o Pandas possa ler elas e já ajeitar meu data frame. Eu achei isso interessante porque eu não sabia que o Pandas ele era capaz de fazer a interpretação, né? De que TR seria uma linha da tabela, o TH seria a coluna ou o cabeçalho e o TD seria o valor da célula. Então, quando eu passo isso para o Pandas ler, ele já me joga uma espécie de data frame. Não é o que eu quero ainda, mas já fica bem mais fácil de trabalhar do que eu estava fazendo com o Scrapy. Eu tenho aqui só um exemplo. No Scrapy eu por exemplo, fiz uma aranha, né, uma spider, para as informações, fiz outra para números, fiz outra para nomes, para cada atributo da minha tabela. E uma vez que eu fiz aquelas raspagens, né, eu estava fazendo uma concatenação, né, só que eu acho que ia ficar muito longo e muito cansativo fazer isso, porque eu sempre tinha que fazer uma concatenação do elemento que eu queria e tinha que colocar ele para onde ele deveria estar, né? Porque ele não estava saindo onde era para ele sair. E o Beautiful Soap, junto com o Pandas, ele já me deu o data frame mais organizado, porque o Pandas tem essa capacidade de leitura, de identificação, o que é TR, TH e TD. Ok. Aqui eu apenas fiz uma pequena verificação de alguns elementos que a gente teve nas aulas iniciais, né? Que era, por exemplo, verificar quais são as minhas colunas, né? Eu tenho aqui o Sharp, que é relativo ao número, o Name, que é o nome do meu Pokémon, o Type, que é o tipo dele, Total, que é o poder total dele, referente à soma dos atributos, né? HP, ataque, defesa, ataque especial, defesa especial e velocidade. Aqui eu tenho o tamanho do meu data frame, por enquanto. Ele tem 1075 linhas por 10 colunas. Mas a gente vai ver que essas 1075 não são 1075 espécies de Pokémon diferentes. Alguns Pokémons precisam de um tratamento especial. E é justamente isso que esse data frame não está trazendo e que eu fiz o tratamento dele aqui. Bem, a primeira modificação importante é que eu pude perceber que quando eu fiz a importação daquela tabela, ela me traz
nesse modelo, onde, por exemplo, eu tenho aqui o Pokémon Bulbasauro e ele tem um tipo de elemento, né? Eu posso dizer assim, ele é classificado entre o tipo de grama e veneno. Mas aquela tabela, ela me dá esses atributos separados apenas por espaço. É como se fosse apenas um atributo. E não é, né? O tipo 1 dele, que é grama, e o tipo 2, que é veneno, né? Grass e Poison. Então, a minha ideia foi separar essa coluna type através do método split e dividir ele entre type 1 e type 2, já que eles estavam sendo divididos por espaço, né? Por que isso? Porque futuramente, se eu quiser procurar um Pokémon, eu posso apenas fazer a busca através do tipo dele. E se o tipo dele fosse separado por espaço, ficaria mais difícil, né, de fazer esse tratamento, porque teria que ler a string toda. Enfim, eu acho que foi uma divisão interessante. Aqui foi como o DataFrame ficou após, né? Aqui eu tenho ele antigo e aqui eu separei ele em Type 1 e Type 2. Então o que eu faço é só deletar essa coluna para todos os Pokémons receberem seus determinados tipo 1 e tipo 2. Existem Pokémons que só tem um tipo, né? Como por exemplo o Charmander. O Charmander só tem um tipo fogo. Então o tipo 2 dele é vazio, né? Que o Pandas atribuiu como nome. E aqui eu mostro justamente como fazer uma busca pelo tipo específico de Pokémon, né? Se eu quiser procurar um Pokémon que seja do tipo 1 fogo e do tipo 2 voo, onde tipo 1 é o tipo principal e o tipo 2 é o secundário, né? Eu posso ver que existem aqui uma lista de Pokémons com o tipo 1 fogo e o tipo 2 voador. Ok. Voltando no meu site, eu vejo que existem Pokémons que eles têm essa classificação, ó. Eles podem ser da classe Mega ou podem ser da região de Alolan, também chamada de classe Alolan. E esses Pokémons de Alolan, os Pokémons Megas, por mais que eles tenham o mesmo nome, eles possuem atributos diferentes. Por exemplo, aqui o Rattata ele tem um tipo normal e o Rattata de Alolan possui um tipo Dark e normal, né? Então, qual foi a minha ideia? Foi criar uma lista para o nome comum deles, para um nome especial, para dizer se esse Pokémon possui uma Mega Evolução ou não, e se ele é de Alolan ou não, né? Bem, então aqui só vai ser... É um código para cada registro na coluna name. Ele divide o texto pelo espaço e retorna o primeiro e o segundo texto, né? String foi igual a 1. Serve para quebrar em duas partes, né? Por exemplo, aqui eu tenho um Venossauro, né? Venossauro, Mega Venossauro. Então o Venossauro vai receber uma nova classe, né? Aqui seria o DataFrame antigo, ó. Por exemplo, aqui o Venossauro. E aqui embaixo tem o Venossauro, o Mega Venossauro. Mas essa classificação aqui, ela tá meio que errada, né? Então eu separo aqui, ó. Eu crio a coluna Special Name, Mega Evolution e a Alolan, onde ela vai me dizer qual é o nome especial do meu Pokémon, se ele é uma forma Mega Evoluída e se ele é da região de Alolan. Pra que isso também, né? Caso eu queira fazer, por exemplo, uma busca dos Pokémon de Alolan. Aqui eu fiz uma busca para me retornar os 3 Pokémons mais fortes da região, né? Eu ordeno eles de decrescente e traço não, né? Defino meu head como 3 para ele me retornar os 3 primeiros, né? Aí eu vejo que os 3 primeiros são o Executor, o Ninetales e o Muk. Me retornando aqui que eles não possuem Mega Evolução. Possuem nomes especiais porque eles são de Alolan. E todos são de Alolan aqui com o Tree. E a mesma coisa eu posso fazer para uma busca dos top 3 Pokémons Mega, né? Eu tenho aqui o Mewtwo 2 vezes. Uma
pro Mega Mewtwo Y, o nome especial dele. O outro pro Mega Mewtwo X. E o Rayquaza, Mega Rayquaza. E todos eles são mega evoluídos, mas nenhum são da região de Alola. Aqui eu apenas imprimi o data frame para eu ver como é que estava o estado dele, né? Aí eu vejo aqui que agora os Pokémon estão divididos entre tipo 1 e tipo 2, eles possuem a sua classificação de nome especial. Eles me retornam, eles possuem a classificação de Mega Evolução, se é verdadeiro ou falso, e se eles são das regiões de Alola. Porém, ainda fica estranho se eu continuar vendo Venossauro, né? Porque às vezes eu não tô interessado em buscar o Venossauro, eu tô interessado em buscar o Mega Venossauro. Então, eu posso fazer um ajuste de nomes, né? Eu crio uma nova lista chamada New Names. E eu acesso esses nomes pelo índice, né? Ali no Pokédata iLock. E, por exemplo, se o meu I for igual a 0, ele vai pegar Bulbasauro. Se o Special Name for igual a None, como é o exemplo do Bulbasauro, né? Eu vou dizer que o meu... Aliás, se o nome do meu Pokémon for diferente de None, eu vou dizer que o novo nome do meu Pokémon vai receber o nome mais o nome especial dele, né? Vou fazer esse renome para todos eles. E esse foi o formato final do data frame, né? Agora ele ficou legal. Tem Bulbasauro, Ivysauro, Venossauro, Mega Venossauro, que é essa classificação aqui. Agora esse nomezinho aqui tá aparecendo depois do tratamento. E eu tenho tipo 1, tipo 2, Special Name, Mega Evolution e Alola. E esse é o meu data frame final. Aí eu aproveitei para fazer algumas análises já, né? Tirei alguns dados estatísticos. A gente já viu na aula como é que a gente pode fazer isso. Eu tirei, por exemplo, aqui a contagem do número de linhas, a média do poder total, a média dos HPs, dos ataques, das defesas, meu desvio padrão, o mínimo, os meus percentis que a gente viu recentemente, e o número máximo, né, de valor máximo desses atributos. Eu também coloquei aqui uma saída para ver a correlação entre as variáveis, né? A correlação estatística, no caso, de todas as variáveis entre elas mesmas. E aqui eu só coloquei uma pequena aplicação, né? Ainda não é nada relacionado a Machine Learning, mas só para ver como é que, por exemplo, está a distribuição do poder dos Pokémons, né? De acordo com o poder total deles. Aí eu gerei um gráfico de acordo com... Aqui eu tenho a frequência, aqui eu tenho o poder total dos meus Pokémons. Passei o gráfico deles. E outra coisa que eu achei interessante, que eu pensei em fazer, foi que eu posso ver qual é o avanço do poder do meu Pokémon de acordo com a evolução, né? No caso aqui eu peguei o Charmander e só passei uma reta de avanço de poder dele. Por exemplo, aqui eu tenho o Charmander, aí a próxima evolução dele, Charmeleon, a próxima o Charizard, a próxima o Mega Charizard X e a próxima o Mega Charizard Y. Ok? E o que eu pretendo assim futuramente é fazer a predição das lutas entre os Pokémons e a classificação, né? Dado as características do Pokémon, né? Existem mais informações que podem ser adicionadas ao data frame. Por exemplo, cada Pokémon ele possui um conjunto de 4 habilidades, né? Então eu posso fazer uma classificação dadas as habilidades do Pokémon. Vou ter só que alterar um pouco o dataset, mas esse foi o trabalho que eu tive, todo o tratamento do data frame. E é isso. Espero que esteja razoável. E agora é esperar para ver o que vai ser pedido no trabalho 2, para poder aplicar isso com os Pokémons.
Valeu!